evangelista Marcos escreveu no seu capítulo de número 5. Estava me deparando com esse texto, já bem conhecido de todos nós, mas sempre a gente descobre algo novo, algo mais profundo. A partir do verso de número 35 diz assim, Marcos, capítulo 5, verso 35. E estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando, disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. Diga amém, e toma o seu assento em nome de Jesus. Minha fé está em Cristo, minha âncora do mal. Acabamos de cantar isso. Minha fé está em Cristo, minha âncora do mal. E aqui está uma comprovação desta realidade: a fé depositada em Cristo. A passagem bíblica aqui nos mostra que um homem procura Jesus, dá o seu nome, diferentemente da mulher, que o nome é oculto. A Bíblia diz que esse homem que procura Jesus, ele chamava Jairo, tinha uma menina de 12 anos. E ele procura Jesus dizendo: a minha filha está moribunda, está doente, preste à morte. Dá para ir até a minha casa e impor as mãos sobre ela e curá-la? E Jesus, então, ele se dispôs a ir até a casa de Jairo. Mas nós encontramos que entra em cena, quando Jesus ele sai em direção à casa de Jairo, ele é interpelado por uma mulher que tinha um fluxo de sangue, uma hemorragia interna. E ali, Jesus atende primeiro aquela mulher. Isso demanda muito tempo. E aí Jesus ainda foi dar um discurso. Quando Jesus estava finalizando o seu discurso, a Bíblia diz que um dos principais de Jairo, daquele da sinagoga, chegaram trazendo uma notícia de morte, trazendo uma notícia triste. Jairo, a sua filha já morreu. Você não precisa mais incomodar o mestre. Sua filha está morta. Interessante que Jesus estava falando com a multidão, mas ele ouviu. E quando ele ouviu, ele disse: Jairo, acredita, tenha fé, não temas, crê somente.
Só quero que você crê. Olha como a fé é atuante. Jesus só pediu isso, ó. Você precisa acreditar. Crê somente, e a sua filha viverá. O que me chama a atenção é que então Jesus, ele proíbe que aquela multidão fosse com ele. Ele pega apenas Pedro, Tiago e João e ele se dirige, juntamente com Jairo, à casa aonde estava a sua filha. E o que me chama a atenção é que diz a Bíblia que, e não permitiu, verso 37, que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João. E o verso 38, e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, Jesus se depara com aquele alvoroço, e os que choravam muito e pranteavam. Veja que, além de chorar, a Bíblia diz que o choro era com pranto, planteava, era aqueles gritos altos. Interessante que Jesus logo teve um discernimento do choro, porque naquela época eles pagavam as carpideiras para chorar nos velórios, mas era um choro falso, e é interessante que tem gente que consegue chorar com a sua dor, mas não consegue se alegrar com a sua vitória. Sabia? A Bíblia diz que é para chorar com os que choram e se alegrar com os que se alegram. Mas parece que isso acontece o inverso. Tem gente que chora até com você, mas não se alegra nas suas conquistas e nas suas vitórias. É por isso que Jesus, quando chega e se depara com aquelas mulheres e com as pessoas ali chorando, ele entra, está no verso 39, e diz: por que estáis alvoroçados? Por quê? Qual é o motivo desse alvoroço? E por que vocês estão chorando? Por que vocês estão chorando? Ou seja, ele impede que aquela cena continue. Às vezes a gente chora, mas não tem coragem de dobrar o joelho para orar. Às vezes você tem fôlego para chorar e até plantear, mas você não tem palavras para orar. E você precisa fazer isso na hora da dor, na hora da dificuldade. Então Jesus impede aquele choro, embora Jesus sabia que era um choro falso. Alguém já tinha trazido as carpideiras, as mulheres que eram pagas para chorar, mas era um choro falso. Aí diz: por que vocês estão chorando? E aí ele dá a palavra: a menina está dormindo. A menina não está morta, mas dorme. Aí quem estava chorando começaram a rir. A Bíblia diz no verso 40: e riram-se dele. Você está vendo como é que mudou rapidamente? Estava chorando, o choro falso. Agora já não estava mais chorando, estava rindo dele. O que ele faz, irmão? Quem vem na sua casa para chorar um choro falso com você, tira da sua casa, meu irmão. Isso vai atrapalhar sua bênção. Isso vai impedir o que Deus tem para você. Tira, é choro falso, é alegria falsa. Tira esse povo da sua casa. O que Jesus fez? A Bíblia diz: porém ele tendo-os feito sair. Por quê? Porque na hora de uma dificuldade, essas pessoas que não têm fé, essas pessoas que são falsas, elas não vão contribuir em nada para o teu milagre, para a sua vitória. Tira algumas pessoas que são falsas da sua casa, que até consegue chorar com a sua dor, mas não consegue se alegrar com a sua vitória
e com a sua conquista. Tira esse povo. Eles riram dele. Ele os fez retirar, sair. O que ele faz? Tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e ele entra onde? No quarto onde estava a menina. Quarto é lugar de intimidade. Tem gente que chora até com você na sala, mas lá no quarto é o lugar da tua intimidade. Jesus não pega muita gente para entrar no quarto, porque até a gente consegue até se alegrar na sala, mas no quarto é que se conhece o verdadeiro casal, o momento do entendimento. Na sala tem mais pessoas lá, a farsa pode acontecer, as máscaras estão tudo ativas, mas lá no quarto é que vai ver quem é quem. Aí Jesus pega os discípulos e o pai e a mãe da menina, e ele entra, irmão. Interessante que a Bíblia não diz que ele faz uma oração, ele dá uma ordem. Está escrito no verso de número 41, e tomando a mão da menina, disse-lhe. Ou seja, ele entra no quarto, tão somente pega a mão da menina e disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, a ti te digo, dá um jeito de levantar. Levanta agora. Levanta urgentemente. Tanto é que a Bíblia diz, e logo, isso é, não demorou, e logo a menina se levantou. Logo a menina se levantou. E o quê? E andava ali no quarto. O que Jesus faz? A Bíblia diz, ela tinha 12 anos. Interessante. Quando a mulher do fluxo de sangue, que padecia 12 anos, que Jesus já tinha curado ela algumas horas, quem sabe, eu não sei a distância da onde Jesus estava até a casa de Jairo, mas Jesus havia curado ela, quem sabe, uma hora antes. A mulher tinha 12 anos de sofrimento. Quando a mulher começou a padecer no início do seu fluxo, a menina de Jairo nasceu. Ou seja, para Jairo foram 12 anos de alegria, para a mulher 12 anos de sofrimento. Mas Jesus livrou a mulher do sofrimento e livrou o trauma do coração de Jairo de perder a sua filha com 12 anos e ter um sofrimento a vida toda. Jesus aliviou os dois casos. Jesus fez 2 milagres maravilhosos. A Bíblia diz, ela tinha 12 anos, eles ficaram assombrados e com grande espanto. E a Bíblia fecha as cortinas no verso 41. E mandou-lhes expressamente que a ninguém o contasse ou soubesse. Mas quem não vai saber? Todo mundo sabia que a menina morreu, irmão. E as carpideiras, e aquele povo que saiu da casa, quem sabe ficou ali, algumas ruas próximas ali, para ver o que ia acontecer. Quando vê a menina comemorando, o pai da menina comemorando, a notícia espalhou ali por toda aquela cidade circunvizinha. Fica em pé, irmão. A minha fé está em Cristo. Olha para cá. Ele é a nossa âncora do mal. O que é âncora? Você vê um navio flutuando no meio do mar, e aí quando ele desliga o motor, às vezes para um momento de lazer com as pessoas que ele está carregando, ele solta no fundo da água uma âncora, que é um ferro grande, e eles soltam ali aquela âncora e ela desce. E pode ter correnteza no mar onde está, mas a âncora não deixa aquele navio se mover, sair do lugar. Sabe o que é a tua âncora? É Jesus. A tua âncora é a tua fé. Aleluia. Se você quer ver milagre, você tem que ativar a sua fé. Se você quer abraçar o teu milagre, você precisa
pôr a sua fé em Cristo. Minha fé está em Cristo. Ele é a minha âncora do mal. Você vai continuar do jeito que você está? Você vai continuar do jeito que você adentrou aqui nesta noite? Só se você quiser. Porque se você colocar a tua fé em ação, tem até um louvor antigo, né? Se alguém colocar a tua fé em ação e confiar, e aí diz, vai dar tudo certo. Não é assim que diz o louvor? Se a gente confiar, colocar a nossa fé em ação, vai dar tudo certo. Dá para profetizar isso? Isso é profecia, está baseado na Bíblia. Dá para você virar para o irmão que está ao teu lado e dizer, vai dar tudo certo, irmão. Diga para ele assim, não esquenta a cabeça não. Não esquenta a cabeça não. Já deu tudo certo. E esse hino vem falando, vai dar tudo certo. Mas no finalzinho, na última estrofe, canta, já deu tudo certo. Sabe por que já deu tudo certo? Porque Jesus chegou. E quando Jesus chega, Ele muda o cenário da nossa vida. Diga amém.